Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é mais uma instrução trazida no Sermão da Montanha, em que Jesus reúne os principais objetivos para que façamos a reforma íntima. Ser manso, ser dócil, varia um pouco o termo, segundo o tradutor, significa, nesse momento da nossa evolução, saber ouvir. Nós já paramos para pensar como é difícil ouvir alguém, principalmente em situações em que as opiniões são divergentes. Na maioria das vezes, nós estamos seguros da nossa posição, e quando a outra pessoa está tecendo seus argumentos, nós já estamos pensando nas contraditas, né? Aquilo que nós vamos dizer para rebater a opinião do nosso irmão. Naturalmente, a brandura se estende a um comportamento muito mais amplo do que o simples fato de ouvir. Mas nesse momento em que nós ainda somos regidos pelas nossas paixões, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, o nosso principal objetivo é conseguir parar para ouvir. Quando alguém vem trazer algo para nós, está trazendo a sua opinião, está trazendo o seu sentimento. E como Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, e nos deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher os caminhos para deixarmos de ser ignorantes, esse momento do diálogo, para que ele não se transforme em discussão, deve ser preservado por essa convicção de que se nós temos a liberdade de escolher os nossos pensamentos, os nossos desejos, de construir as nossas teorias, o nosso irmão também os tem. E o fato dessas teorias serem divergentes, quer dizer, muitas vezes polarizando, principalmente quando se fala em futebol, em política, existe sempre uma polarização. Uns acreditam em A, outros acreditam em B. Uns gostam de A, outros gostam de B. Mas é um momento em que nós precisamos nos lembrar de que o nosso irmão tem o mesmo direito que nós temos de exercer a sua vontade, de construir as suas ideias. E jamais nos colocarmos como adversários. Então esse é um ponto muito difícil nas relações humanas. Porque até tem um amigo que me diz assim, que se alguém atirar uma rosa, o primeiro reflexo que nós vamos ter é de nos defendermos. Nós não vamos olhar naquela flor belíssima que a natureza nos oferece. Nós vamos levantar as mãos e defender o nosso rosto com medo de sermos agredidos. Porque nós estamos sempre na defensiva e temos a presunção de estarmos certos. Então, esse comportamento leva à discussão, porque nós não aceitamos que o nosso semelhante tenha uma ideia diferente da nossa. Ou se ele tem, nos cabe convencê-lo de que a nossa é melhor do que a dele. E por isso, as grandes discussões, os grandes problemas que chegam a guerras entre nações. Estou relendo o livro Caminhos da Luz, A Caminho da Luz, e tem um trecho que Emmanuel nos fala que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou inúmeros mensageiros até o nosso planeta, para que nos ajudassem com os seus exemplos, para que nós pudéssemos construir um caminho da felicidade, porque esse é o objetivo da nossa existência. Realizar as transformações íntimas necessárias para que sejamos felizes. E um desses mensageiros do Cristo foi Maomé.
Maomé é um profeta árabe que reencarnou na Terra com a missão de levar o Evangelho aos povos do Oriente. Infelizmente, ele acabou se desviando do caminho. E dentro da doutrina estabelecida no Alcorão, ele traz algumas posturas mais rígidas, devido às condições em que ele viveu. Mas, a princípio, Maomé foi um missionário do Cristo para evangelizar os árabes, o Oriente. E hoje nós vivemos uma disputa entre árabes, muçulmanos, judeus, na Palestina, guerras intermináveis, e cristãos. Sendo que a origem das mensagens é a mesma, é o Cristo, é o nosso Salvador. Por que há, então, essas diferenças na religião? Por que uma religião se acha melhor do que a outra? Porque nós somos orgulhosos. Por que nós não paramos para ouvir? Para analisar a essência da mensagem? Porque se fizéssemos isso, na essência encontraremos o Cristo em todas as religiões. Não como é para nós, espíritas, católicos, protestantes, religiões fundadas sobre o Evangelho do Cristo, mas pelos conceitos, pelos valores que são professados em cada uma das religiões. A origem é Deus. Mas como nós somos orgulhosos, defendemos a nossa bandeira como sendo a melhor. Até entre os cristãos acontece isso. Tá? Por que nós não paramos para ouvir? Por que nós não nos posicionamos de uma forma a aceitar a mensagem trazida e colocá-la em prática? O amor ao próximo, a bondade, a fraternidade, a caridade são alicerces de todas as religiões. E só existem diversas religiões, diversas denominações religiosas, inclusive em nome do Cristo, porque somos todos orgulhosos. E não paramos para ouvir. Nós queremos nos defender. Queremos impor a nossa vontade. Então Jesus nos convida para mudar esse comportamento. Para que nós passemos a ser brandos. O que seria isso? Olhar para o outro com brandura, com benevolência. E compreender que como nós temos a liberdade de escolher os nossos caminhos para que deixemos de ser ignorantes, também o nosso semelhante o tem. E que não é o nosso melhor, nem o dele é o melhor. Cada um segundo suas obras. Este comportamento nos leva a olhar para o nosso semelhante com uma situação pacífica. Por quê? Não vemos no nosso semelhante alguém que pense de forma diferente de nós como nosso adversário. Porque não nos cabe construir a vida do outro. Nós só podemos construir a nossa própria evolução. Não dá para transformar o outro. A transformação será sempre de dentro para fora. E esse comportamento que Jesus nos convida a ter, nos leva à convivência harmônica entre as diferenças. Porque nós podemos ouvir com benevolência a opinião do nosso semelhante e depois de terminada a exposição, continuarmos não concordando com ela. Mas isso não faz dele nosso inimigo. Simplesmente somos diferentes. Agir com brandura, então, significa retirar o mal de nós, olhando para o nosso semelhante como um viajor, que está, a partir das suas próprias experiências, construindo a sua evolução
deixando de ser ignorantes. E que nós podemos, se estivermos desarmados, quer dizer, não estivermos na defensiva, aquele desejo de impor a nossa vontade, sempre regida pelo orgulho, se nós estivermos de uma forma pacífica diante da opinião do nosso adversário, poderemos aprender muito. E de repente até concordar com ele. E isso nos leva a evoluir. Porque é pelas diferenças que nós vamos aprender. Seja por considerar errado o comportamento daquele que se expressa, seja por aprender com ele novas formas de agir diante da vida. Então o convite do Cristo é para que nós sejamos benevolentes, brandos, em relação à vida, em relação às pessoas com as quais nós convivemos. O maior exemplo que nós temos contemporâneo à nossa existência é o Chico Xavier. Sem falar da grandiosidade da sua obra mediúnica, dos mais de 400 livros publicados, das milhares de cartas consoladoras que vieram revelar a continuidade da vida e trazer esperança aos corações de tantos aflitos que não compreendiam ou tinham dificuldade de aceitar a passagem do seu ente querido, do plano físico para o plano espiritual. Fora essa parte mediúnica, Francisco Cândido Xavier nos deu um exemplo de como nós devemos nos comportar com as diferenças. Quem assistiu o filme sobre a vida dele viu a perseguição da igreja, as pessoas fazendo passeatas e reuniões à porta de sua casa, tentando impedir as outras pessoas de conhecerem o Espiritismo através do trabalho do Chico. Viu pessoas que, contrariadas pelo resultado da experiência, não acreditando no fenômeno mediúnico, até o agrediram com gusparadas na sua face. E o comportamento do Chico sempre paciente, sempre brando. Aliás, são itens que são colocados nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a paciência, que é a nossa capacidade de esperar, de não atropelar os resultados diante da nossa própria ansiedade. Então, ter paciência significa compreender que tudo tem seu tempo e que nós vamos receber segundo as nossas próprias obras. Isso é inevitável. É uma lei imutável. Então, exercitar a paciência, ela nos leva ao equilíbrio. Por quê? Poderemos ter esse tempo de ouvir, de buscar aprender com o nosso semelhante. A contrapartida, que é a cólera, são aqueles momentos em que nós saímos do trilho. E são esses momentos que dá para medir em que grau evolutivo nós nos encontramos. A capacidade que nós temos de nos irritar facilmente por coisas às vezes muito banais. Algumas vezes são coisas mais sérias, que também nos irritam, nos tiram do plumo. Mas, quanto maior o tempo da irritação e maior a dificuldade de conviver com aquela diferença, mais atrasados estaremos. Até nesse capítulo tem a frase do Espírito Protetor que diz que se nós pudéssemos nos ver no momento em que estamos encolerizados, teríamos medo de nós mesmos, ou então nos acharíamos ridículos diante da situação. Isso acontece porque não estamos preparados para enfrentar as divergências da vida, para enfrentar as diferenças entre aquilo que é fato que está acontecendo e a nossa vontade. Isso gera uns grandes conflitos e que nos trazem dificuldade de conviver. Então, Jesus nos convida a ter paciência, serenidade, ter a certeza de que Deus nos oferecerá segundo as nossas próprias obras.
E se a vida nos contraria, é porque fizemos algo que nos levou a essa situação. E o remédio, apesar de amargo, é salutar. Irá nos fazer bem. Ser brando é ter benevolência em relação ao nosso semelhante. A não se impor diante das adversidades, como o Chico fez. Então as pessoas o agrediram, aqueles repórteres tentaram enganá-lo, né, usando um pouco da vaidade, enfim. Mas o Chico não demonstrou ódio ou rancor em nenhum momento da sua existência. Chico Xavier viveu especificamente em benefício do próximo, no exercício do amor, e sempre de uma forma doce. As situações foram acontecendo na sua existência, ele ganhou notoriedade, ele ganhou os programas televisivos, que o Brasil inteiro conheceu o Chico Xavier. E ele se transforma numa personalidade, não por ser espírita, não por ser um médium, como fantástico, né? Na intermediação constante com o plano espiritual, mas pelo amor que ele dedicou a todos nós. A notoriedade e a desmistificação do espiritismo realizado por Chico Xavier foi principalmente pelo seu comportamento, sempre brando, com frases em que deixava muito claro que é melhor ser ofendido do que ofender alguém. Como é difícil ainda, nesse momento da nossa evolução, nós colocarmos isso em prática. É muito difícil. Mas precisamos realizar esta reforma íntima, que vai, por a nossa escolha, pelos conhecimentos adquiridos, vai se tornando uma opção diante das situações que a vida nos oferece. É natural que sejamos contrariados. A vida oferece o necessário, e nem sempre o necessário é aquilo que nós gostaríamos. Então é preciso aprender. E se nós tivermos benevolência ou brandura diante dos fatos da vida, vai ser mais fácil, porque evitaremos a cólera, a revolta, evitaremos os conflitos, não querendo impor a nossa vontade, mas expor a nossa vontade, o nosso conhecimento, não só com palavras, mas principalmente pelo nosso próprio comportamento, diante das situações que a vida nos oferece. Esse é um esforço que precisamos fazer, de combater o nosso orgulho e vivenciar a vida com benevolência, compreender o nosso semelhante, aceitar que Deus nos deu livre-arbítrio tanto quanto deu a eles, e que eles têm o direito de errar, mesmo que o erro cometido nos traga consequências para a nossa existência. E Deus é infinitamente justo quando isso acontece. Não há injustiça nem abandono por parte do Criador, mas os remédios necessários para a nossa evolução. É um aprendizado. A vida nos oferece aprendizados constantes, a cada segundo. Agora é interessante que em todo o Sermão da Montanha, Jesus nos dá um objetivo, sermos brandos, e nos dá uma recompensa. Se conseguirmos, o que vamos conseguir? O que vamos ganhar se lutarmos contra as nossas imperfeições e conseguirmos superá-las? No caso da brandura, nós herdaremos a terra. Nossa, a terra. Esse mundo de provas e expiações, em que o mal existe e domina, em que existe hipocrisia, que existe a desonestidade. Será que vale a pena mesmo herdar a terra? Não podemos esquecer que na época do Cristo, a vida material falava muito forte.
Então ele precisava dessa simbologia. Né? Herdarão a Terra, todo o planeta. Aqueles que conseguirem superar o orgulho e se transformarem em pessoas mais humildes, consequentemente mais grandes. Que terra que nós vamos herdar? Quem serão as pessoas que estarão convivendo conosco? Quando nós entendemos as instruções vindas do alto, que nos falam do mundo de regeneração, nós aprendemos que o mundo de regeneração é um mundo transitório, onde nós vamos resgatar as últimas mazelas das nossas existências anteriores. Então, a base para que nós galguemos um lugar de regeneração, primeiro é admitir a doença, né? Admitindo que somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, e desejarmos não sermos mais. Esse é o passo para que nós possamos encontrar o caminho da regeneração. Agora imagine uma sociedade em que todas as pessoas têm esse comportamento. A convicção de que Deus nos dá segundo as nossas próprias obras, ou seja, a ação, os atos das pessoas com quem nós convivemos não interfere na nossa vida, porque recebemos segundo as nossas próprias obras. E mesmo quando o nosso irmão cruza o nosso caminho e coloca uma pedra, um obstáculo, algo que nós precisamos de esforço para superar, é porque necessitamos aprender aquela lição. Quão feliz já seria uma sociedade que não vivesse mais os conflitos e que pudesse, convivendo mutuamente, buscar dentro de si a solução dos problemas, ao invés de tentar transformar o outro para encontrar a nossa felicidade. Essa é a terra em regeneração, que vai ser uma terra transitória, onde nós viveremos ainda as consequências dos nossos erros do passado, mas conscientes de que cada prova, cada situação delicada, cada momento difícil da nossa existência, ele existe para nos ajudar a superar as nossas imperfeições. Quando nós atingirmos esse grau, então, convivendo com pessoas que estão nesse mesmo estágio evolutivo, teremos uma sociedade muito mais fraterna e amorosa, muito mais caridosa, onde o forte não irá mais submeter o fraco, mas ajudá-lo, estender-lhe a mão, onde os valores de destaque, de notoriedade, estarão mais relacionados com o comportamento moral, ligados à caridade, ao invés de situações materiais de riqueza ou pobreza. Herdar uma terra em processo de regeneração já seria como viver num paraíso, onde haja o respeito mútuo e cada qual se esforçando ao máximo para ser melhor. Uma convivência fraterna e caridosa. Imagine um mundo feliz, que é o próximo estágio, depois de termos feito essa transição, né, entre os mundos de provas e expiações, e vivemos num mundo feliz, onde não haverá mais resgates, que já teremos atingido o grau de evolução para não errarmos mais. Então, herdar a Terra, não essa Terra que ainda caminha para a sua regeneração, que ainda convive com o mal, que ainda tem a predominância desse mal, mas uma Terra regenerada, uma Terra feliz. Então, vale o esforço de combatermos as nossas más tendências, para que não sejamos como outrora foram exilados os capelinos. Que nós também não sejamos exilados e que possamos permanecer aqui. É para isso o esforço de transformação que Jesus nos convida.
e a brandura nos prepara para compreender e conviver melhor com o nosso semelhante, não vendo o mal naquele que caminha ao nosso lado, observando sempre que ele pode nos oferecer algo de bom. Seja aquela crítica felina, aquela crítica que as pessoas fazem só para nos diminuir. Que seja. Muitas vezes é nesse momento que nós, muito contrariados, podemos medir a nossa capacidade de ouvir, de aceitar as diferenças e aprender com elas. Nesse capítulo, Kardec também coloca uma outra passagem do Evangelho, do Sermão da Montanha, que diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas é pelo nosso comportamento é que nós vamos ser reconhecidos como tal. E Jesus diz que o pacífico, ele será chamado filho de Deus. Então, não foi o Cristo, não foi Jesus de Nazaré que se nomeou assim. Ele foi reconhecido pelos prodígios realizados, pelo seu comportamento amoroso, pelo seu evangelho de luz. Ele foi reconhecido. Aliás, quando ele, entre os apóstolos, pergunta quem dizem que ele era, e Pedro diz que ele é o Filho de Deus, Jesus próprio lhe diz que Pedro falou por uma inspiração divina, mas é pelo seu comportamento, pelo seu amor incondicional, que nós reconhecemos o Mestre Nazareno como nosso Messias Salvador. E assim, a recompensa para quem conseguir combater dentro de si a cólera, conseguir oferecer a outra face no momento em que formos contrariados, na ação pacífica, é assim, por esse comportamento, que no futuro nós seremos chamados filhos de Deus, pela mudança de ação, pela felicidade incondicional. O que seria felicidade incondicional? Muito da nossa felicidade de hoje, ela está relacionada com a reação ou o sentimento que as outras pessoas têm em relação a nós, com os bens que eu posso ter adquirido, com os objetivos profissionais, a notoriedade que nós podemos ter adquirido, com a fama, com a fortuna, enfim. Muitos são os lugares que nós colocamos a nossa felicidade. São os objetivos, as buscas que realizamos diariamente. Mas a felicidade real, ela vem de dentro e independe das situações que estão ao nosso redor. Seremos felizes quando conseguirmos aceitar a vida que Deus nos ofereceu, com a sua infinita misericórdia, exigindo de nós segundo as nossas forças e de acordo com a nossa necessidade. Quando nós tivermos essa convicção, então não há fato exterior que possa nos tirar a felicidade. A nossa felicidade não vai depender dos bens que podemos adquirir ou que gostaríamos de adquirir, do amor que poderíamos receber dessa ou daquela pessoa. A nossa felicidade vai estar alicerçada na resignação diante da vontade do Pai. Isso nos tornará pessoas pacíficas, porque não vamos mais, escondidos atrás do orgulho, imaginar que precisamos ou temos o direito de algo que não temos ainda. Não vamos mais nos sentir injustiçados diante das adversidades da vida. Nós seremos pacíficos, aceitando com resignação aquilo que nos foi oferecido e trabalhando dia a dia
para que, sendo um pouco melhor, possamos ter uma vida melhor. Mas a felicidade não vai depender das pessoas ou dos fatos exteriores, mas da escolha íntima de sermos resignados diante do Pai. Um grande exemplo da nossa civilização sobre ser pacífico está na história de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nasceu na Índia e se formou em Londres. E naquela época, a Índia era uma colônia inglesa. Mahatma Gandhi defendeu a ideia da separação, mas sem conflitos, sem guerras, sem destruição. De uma forma pacífica, Mahatma Gandhi fez greves, fez jejuns e foi mostrando à população o poder que ela tinha de transformar aquela situação, sem que fosse necessário tornar os ingleses seus inimigos. A ação de Mahatma Gandhi libertou a Índia, sem que houvesse derramamento de sangue, sem que houvesse a guerra impositiva da vontade, então de uma forma pacífica. Percebam que o exemplo de Gandhi nos deixa muito claro que ser pacífico está muito distante de sermos passivos. São situações completamente divergentes. Ser passivo significa não ter forças ou vontade para lutar contra a situação que nos é desagradável. Agora, nem tanto, porque a sociedade evoluiu e as pessoas adquiriram novos direitos. Mas lá pela década de 40, de 50, quando um casal se unia pelo matrimônio, a separação era inaceitável. Então, muitas vezes, o elo de ligação entre o casal não era o amor, mas outros fins, outros interesses. Isso fazia com que existissem conflitos na convivência, mas as pessoas eram passivas diante do sofrimento daquela união, porque pela lei não poderiam se separar, pelas imposições religiosas, enfim, isso falando de Brasil. As pessoas separadas eram mal vistas na sociedade, então as pessoas ficavam passivas diante da adversidade. Gandhi viveu uma adversidade, que era o domínio inglês. A Inglaterra fez da Índia uma colônia. E isso era algo que contraria os direitos e os conhecimentos adquiridos, mesmo na própria Inglaterra, com a sua formação. Mas ele não ficou passivo diante da situação. Ele lutou para que as coisas se transformassem, mas de uma forma pacífica. Então precisamos modificar essa situação. Eu sou um pecador do passado, reencarnei nesta vida para sofrer. Então eu tenho que sofrer. Eu estou aqui para resgatar o meu passado e eu vou sofrer e sofrer. Isso é uma atitude passiva. Eu estou reencarnado no mundo de provas e expiações. Naturalmente tenho erros, defeitos do passado que eu preciso resgatar. Por isso estou encarnado aqui. A misericórdia de Deus me colocou no lugar exato, segundo a minha necessidade. Mas eu não preciso ficar passivo diante do sofrimento. Eu posso e devo trabalhar para resgatar os erros do passado sem sofrimento. Vivenciar a dor, que é a nossa amiga, que nos mostra o que é preciso mudar em nós,
com resignação, sem revolta, mas ativos. Ativos diante da vida. Porque somos artífices da condução do universo. E Deus conta com cada um de nós para conduzir essa imensidão infinita. Então não podemos ser passivos diante das oportunidades que a vida nos oferece. Mas precisamos ser pacíficos, evitando a cólera, evitando impor a nossa vontade, combatendo o orgulho e o egoísmo, para que diante das oportunidades que a vida nos oferece, possamos caminhar segundo a vontade do Pai, na lei de amor. Então Gandhi não foi passivo. Se fosse, teria aceitado a submissão da Índia em relação à Inglaterra. Ele não aceitava, mas ele não usou da imposição da sua vontade, mas sim da defesa dos seus direitos. E mobilizando toda a população, ele consegue conquistar a liberdade para o seu país, sem que para isso tenha que usar a força, de uma forma pacífica. Podemos agir como Gandhi, diante dos momentos da nossa vida em que somos contrariados. A vida nos contraria, pessoas nos contrariam, as situações vêm e nos tiram do conforto. Foi dito, há de haver é preciso que haja essas diferenças entre o que nós queremos e o que necessitamos. Há de haver o escândalo, agora eu lembrei. Há de haver o escândalo. Por que o escândalo? Ele é necessário para nos mostrar o que é preciso mudar em nós. São aquelas situações que nos tiram do prumo, que nos tiram do conforto, e elas vêm e põem a nossa vida de ponta cabeça. Como agir diante de situações assim? Sendo pacíficos. Não nos revoltando. Não nos encolerizando com as pessoas que, por instrumento de Deus, vieram colocar os obstáculos no nosso caminho. Agindo sempre até o limite das nossas forças. Porque Deus não exige nada além. Como Jesus já disse, fazei o bem até o limite das tuas forças. Ele não exige além da nossa capacidade. Nós temos os nossos limites. Mas que eles não sejam coléricos. Que nós não nos revoltemos quando a vida nos contraria. Quando o nosso irmão não age de acordo com a nossa vontade. Não deixemos que a revolta nos coloque em situação de nos sentirmos injustiçados, porque isso exalta o nosso orgulho. Demonstra o quanto ainda temos dificuldade de aceitar que Deus nos oferece segundo as nossas próprias mãos. Então, ser pacífico nos impede de construir o mal dentro de nós, de buscar a vingança, na lei antiga, do olho por olho, dente por dente, de buscar o revide. Se uma pessoa fala alto comigo e eu sou belicoso, eu vou querer falar ainda mais alto. Se a pessoa quer impor a sua vontade e eu sou belicoso, eu vou querer impor ainda mais a minha vontade. E isso vai transformar o diálogo em discussão. E o sangue ferve. E muitas vezes nós falamos coisas que depois, mais tarde, com o sangue frio, nos arrependemos. Por isso que o Espírito Protetor fala na instrução dos Espíritos desse capítulo 9, que se pudéssemos nos ver no momento de cólera, teríamos medo de nós mesmos. É esse o convite que Jesus nos faz, para que nós sejamos pacíficos diante da vida, porque a vida sempre é boa. Mesmo naqueles momentos mais difíceis em que ela nos contraria,
ela vem para nos ajudar a encontrar os nossos próprios defeitos e nos possibilitar os meios de corrigi-los. É isso que a vida encarnada nos oferece. É esse o sentido que Jesus coloca quando nos pede que sejamos pacíficos. E esse comportamento de não belicoso, de não revidar, de aprender o sentido da expressão do Cristo que nos convida a oferecer a outra face diante da ofensa, que é não revidar, não guardar a mágoa. Esse comportamento vai nos destacar diante da nossa sociedade e por isso seremos chamados filhos de Deus. Quando conquistarmos essa postura, quando escolhermos agir com passividade, sempre com amor, com brandura, na convivência conosco, com os nossos semelhantes. A mensagem do Cristo é para que façamos essa reforma e possamos construir um ser melhor, agindo conforme o Mestre agiu, diante da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, diante da perseguição vinda do Sinédrio, da cruz infamante, da coroa de espinhos. Jesus não mudou de opinião. Ele em nenhum momento pediu misericórdia e negou a sua doutrina. Ele continuou pacificamente, nos dando o exemplo de que apesar da dor, o amor do Pai é infinito e nos oferece as oportunidades de evolução. Que possamos, meus irmãos, tomar a nossa cruz, aceitar a nossa coroa de espinhos, porque não foi um judeu que a construiu, como foi no caso do Cristo, mas fomos nós mesmos, em atitudes equivocadas de um passado distante. As pedras do nosso caminho foram talhadas pelas nossas próprias mãos. Aceitemos com resignação os desafios que o Pai nos oferece, porque são eles que vão talhar o nosso íntimo, são eles que vão construir um ser luminoso, que nos libertará da matéria e nos proporcionará a convivência com espíritos felizes num mundo melhor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que cada momento de cólera, aquele momento em que a contrariedade faz com que o nosso sangue ferva, nos lembremos de que Jesus, do alto da cruz, deu o exemplo, pedindo ao Pai que nos perdoasse e nos convidando a perdoar também. Muito obrigado, meus irmãos.